Olá, meu nome é Elci, estamos aqui no canal Mosaicos e Miscelâneas para dar continuidade ao projeto Ler para quem não pode ler. Nós estamos no 4º livro da saga Percy Jackson e os Olimpianos e o capítulo que eu vou ler é o 3. Brincamos de pega-pega com escorpiões. Na manhã seguinte, era grande o alvoroço no café da manhã. Aparentemente, por volta das 3 da manhã, um dragão etíope fora visto na fronteira do acampamento. Eu estava tão exausto que dormi direto, apesar do barulho. Os limites mágicos haviam mantido o monstro fora, mas ele perambulou pelas colinas, à procura de pontos fracos em nossas defesas, e não parecia ter pressa para ir embora, até que Lee Fletcher, do chalé de Apolo, liderou 2 de seus irmãos em sua perseguição. Após algumas dezenas de flechas se cravarem nas fendas da couraça do dragão, ele entendeu a mensagem e se retirou. Ainda está por aí, Lee nos advertiu durante a sessão de anúncios. 20 flechas no couro e só conseguimos deixá-lo com raiva. O bicho tinha 10 metros de comprimento e era um verde brilhante. Seus olhos, ele estremeceu. Vocês se saíram muito bem, Lee. Kiron deu-lhe tapinhas no ombro. Todos fiquem alerta, mas mantenham a calma. Isto já aconteceu antes. Sim, disse Quintus na cabeceira da mesa, e vai acontecer de novo, com frequência cada vez maior. Os campistas murmuravam entre si. Todos conheciam os boatos. Luke e seu exército de monstros estavam planejando uma invasão ao acampamento. A maioria de nós esperava que acontecesse neste verão, mas ninguém sabia como ou quando seria. Em nada ajudava o fato de nossa frequência estar baixa. Tínhamos apenas cerca de 80 campistas. Há 3 anos, quando comecei, havia mais de 100. Alguns tinham morrido, outros uniram-se a Luke, e outros ainda tinham simplesmente desaparecido. Essa é uma boa razão para os novos jogos de guerra, continuou Quintus com um lampejo nos olhos. Vamos ver como todos vocês se saem esta noite. Sim, disse Kiron. Bem, chega de pronunciamentos. Vamos abençoar esta refeição e comer. Ele ergueu sua taça. Aos deuses! Todos nós erguemos os copos e repetimos a bênção. Tyson e eu levamos nossos pratos até o braseiro de bronze e jogamos uma porção de nossa comida nas chamas. Torci para que os deuses gostassem de torrada de passas e cereais coloridos. Poseidon, eu disse, e em seguida sussurrei. Ajuda-me com Nico, com Luke e com o problema de Crover. Havia tantos motivos de preocupação que eu poderia ter ficado ali a manhã toda, mas voltei para a mesa. Quando estavam todos comendo, Kiron e Grover vieram para a nossa mesa. Grover tinha os olhos vermelhos. A camisa estava para fora da calça. Ele deslizou o prato na mesa e desabou ao meu lado. Tyson mexeu-se desconfortavelmente. Eu vou polir meus peixes pôneis. E se foi, andando pesadamente e deixando o café pela metade. Kiron tentou dar um sorriso. Provavelmente queria transmitir confiança, mas na forma de centauro
pairava acima de mim, lançando uma sombra sobre a mesa. Bem, Percy, como passou a noite? Bem, fiquei imaginando por que havia feito aquela pergunta. Seria possível que ele soubesse algo da estranha mensagem de Iris que eu recebera? Eu trouxe o Grover para cá, disse Kiron, porque pensei que vocês talvez quisessem discutir algumas questões. Agora, se me derem licença, tenho algumas mensagens de Iris para enviar. Vejo vocês mais tarde. Ele lançou a Grover um olhar significativo. Então, seguiu a trote para o pavilhão. Do que ele está falando? Perguntei a Grover. Grover mastigava ovos. Dava para ver que estava distraído porque mordia os dentes do garfo e os mastigava também. Ele quer que você me convença, resmungou. Alguém mais sentou-se a meu lado. Annabeth. Vou lhe dizer do que se trata, disse ela. O labirinto. Era difícil me concentrar no que ela estava dizendo, porque todos no pavilhão do refeitório nos olhavam pelo canto do olho, sussurrando. E Annabeth estava bem ao meu lado. E quero dizer, bem ao meu lado. Você não deveria estar aqui, eu disse. Precisamos conversar, insistiu ela. Mas as regras. Ela sabia tão bem quanto eu que os campistas não tinham permissão para trocar de mesa. Os sátiros eram diferentes. Eles não eram de fato semideuses, mas os meios-sangues tinham de sentar como de seus chalés. Eu não tinha nem certeza de qual era a punição para quem trocava de mesa. Nunca vira isso acontecer. Se o Sr. D estivesse ali, provavelmente teria estrangulado Annabeth com parreiras mágicas ou algo no gênero, mas ele não estava. Kiron já deixara o pavilhão. Quintus olhou em nossa direção e ergueu uma sobrancelha, mas nada disse. Olhe, disse Annabeth, Grover está em apuros. Só podemos imaginar um modo de ajudá-lo. É o labirinto. É isso que Clarice e eu estamos investigando. Mudei de posição, tentando pensar com clareza. Você se refere ao labirinto onde eles mantinham o Minotauro nos tempos antigos? Exatamente, disse Annabeth. Então, ele não fica mais debaixo do palácio do rei em Creta, adivinhei. O labirinto está debaixo de algum edifício nos Estados Unidos. Vê, só precisei de alguns anos para entender as coisas. Eu sabia que lugares importantes deslocavam-se com a civilização ocidental, como o Monte Olimpo, que agora estava em cima do Empire State Building, e a entrada para o mundo subterrâneo que ficava em Los Angeles. Eu me senti muito orgulhoso de mim. Annabeth revirou os olhos. Debaixo de um edifício? Pelo amor de Deus, Percy! O labirinto é imenso. Não caberia debaixo de uma cidade, quanto mais de um único prédio. Pensei em meu sonho com Nico e o rio Estige. Então, o labirinto faz parte do mundo inferior? Não, Annabeth franziu a testa. Bem, deve haver passagens do labirinto para o mundo inferior. Não tenho certeza, mas o mundo inferior é muito, muito mais baixo. O labirinto fica logo abaixo da superfície do mundo mortal, como uma segunda pele. Ele vem crescendo há milhares de anos, tecendo seu caminho sobre as cidades do Ocidente, conectando tudo abaixo da superfície. Você pode chegar a qualquer lugar pelo labirinto.
se não se perder, murmurou Grover, e for vítima de uma morte horrível. Grover, tem que haver uma forma, disse Annabeth. Minha impressão foi de que eles já haviam tido essa conversa antes. Clarice sobreviveu. Por pouco, replicou Grover, e o outro cara, ele enlouqueceu, não morreu. Ah, que felicidade! O lábio inferior de Grover tremulou. Isso faz com que eu me sinta muito melhor. Ei, eu disse, voltem. Que história é essa de Clarice e um cara louco? Annabeth lançou um olhar na direção da mesa de Ares. Clarice observava-nos como se soubesse do que estávamos falando, mas naquele momento ela fixou os olhos no prato do café da manhã. Ano passado, disse Annabeth abaixo da voz, Clarice partiu em uma missão para Quiron. Eu lembro, respondi, era secreta. Annabeth assentiu, apesar de toda a seriedade em sua atitude. Eu estava feliz por ela não estar mais com raiva de mim. E eu até gostava do fato de ela ter quebrado as regras e ter vindo sentar-se ao meu lado. Era segredo, concordou Annabeth, porque ela encontrou Chris Rodrigues. O cara do chalé de Hermes? Eu o tinha conhecido 2 anos antes. Nós havíamos espionado Chris Rodrigues a bordo do navio de Luke, o Princesa Andrômeda. Chris era um dos meios-sangues que haviam abandonado o acampamento e se unido ao exército do Titãs. Exatamente, disse Annabeth. No verão passado, ele simplesmente apareceu em Phoenix, no Arizona, perto da casa da mãe da Clarice. O que quer dizer com simplesmente apareceu? Ele estava perambulando pelo deserto, a quase 50 graus, vestindo uma armadura grega completa, tagarelando sobre fio. Fio? Repeti. Tinha enlouquecido completamente. Clarice o levou para a casa da mãe dela, para que os mortais não o internassem em um manicômio. Ela tentou cuidar dele, ajudá-lo a se curar. Quiron foi até lá e conversou com ele, mas não foi de grande ajuda. A única informação que conseguiram foi: os homens de Luke estão explorando o labirinto. Estremeci, sem saber exatamente por quê. Pobre Chris, não era um garoto mau. O que poderia tê-lo feito enlouquecer? Olhei para Grover, que mastigava o restante do garfo. Ok. Por que eles estavam explorando o labirinto? Perguntei. Não tínhamos certeza, disse Annabeth. Foi por isso que Clarice partiu em uma expedição de patrulha. Quiron manteve tudo em sigilo porque não queria ninguém em pânico. Ele me envolveu porque, o labirinto sempre foi um dos meus temas favoritos. A arquitetura envolvida, sua expressão tornou-se um tanto sonhadora. O construtor, Dédalo, era um gênio. Mas a questão é que o labirinto tem entradas por toda parte. Se Luke conseguir descobrir como se orientar nele, poderá deslocar seu exército com incrível velocidade. Exceto pelo fato de que se trata de um labirinto, certo? Cheio de armadilhas horríveis, concordou Grover. Becos sem saída, ilusões, monstros psicóticos assassinos de bodes. Não se você tiver o fio de Ariadne, disse Annabeth. Nos tempos antigos, o fio de Ariadne guiou Teseu, ajudando-o a sair do labirinto.
Era um instrumento de navegação inventado por Dédalo, e Cris Rodrigues estava murmurando algo sobre fio. Então Luke está tentando encontrar o fio de Ariadne, eu disse. Por quê? O que ele está planejando? Annabeth sacudiu a cabeça. Não sei. Pensei que ele talvez quisesse invadir o acampamento pelo labirinto, mas isso não faz sentido. As entradas mais próximas que Clarice encontrou foram em Manhattan, o que não ajudaria Luke a atravessar nossas fronteiras. Clarice explorou um pouco os túneis, mas era muito perigoso. Ela passou por alguns apertos. Pesquisei tudo o que pude encontrar sobre Dédalo, mas acho que não foi de muita ajuda. Não compreendo exatamente o que Luke está planejando, mas uma certeza eu tenho. O labirinto pode ser a chave para o problema de Glover. Eu pisquei. Você acha que Pan está no subterrâneo? Isso explicaria por que é impossível encontrá-lo. Sátiros odeiam ir ao subterrâneo. Nenhum buscador jamais tentaria ir àquele lugar. Não há flores, não há luz do sol, não há cafés. Grover estremeceu. No entanto, continuou Annabeth, o labirinto pode levá-lo a quase todos os lugares. Ele lê seus pensamentos. Foi projetado para enganá-lo, ludibriá-lo e matá-lo. Mas, se você puder fazer o labirinto trabalhar para você, ele poderia levá-lo ao Deus selvagem, eu disse. Não posso fazer isso. Grover apertou a barriga. Só de pensar, já tenho vontade de vomitar meus talheres. Grover, pode ser sua última chance, disse Annabeth. O conselho é sério. Uma semana ou você vai aprender sapateado. Na mesa principal, Quintus pigarreou. Eu tinha a sensação de que ele não queria fazer uma cena, mas Annabeth estava indo longe demais, ficando à minha mesa por tanto tempo. Conversamos mais tarde. Annabeth apertou meu braço um pouco forte demais. Convença-o, está bem? Ela voltou para a mesa de Atena, ignorando todos que a olhavam. Grover enterrou a cabeça nas mãos. Não posso fazer isso, Percy. Minha licença de buscador. Pan, vou perder tudo. Vou ter de abrir um teatro de marionetes. Não diga isso. Vamos encontrar uma solução. Ele me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Percy, você é meu melhor amigo. Já me viu no subterrâneo, naquela caverna daquele ciclope. Acha mesmo que eu poderia? Sua voz falhou. Lembrei-me do mar de monstros, quando ele ficara preso na caverna de um ciclope. Grover nunca fora fã de lugares subterrâneos, mas agora os odiava mesmo. Ciclopes também lhe davam calafrios, até mesmo Tyson. Grover tentava esconder isso, mas podíamos praticamente ler as emoções um do outro por causa do elo de empatia que ele criara entre nós. Eu sabia como ele se sentia. Grover tinha pavor do grandão. Tenho de ir, disse Grover infeliz. Juniper está esperando por mim. É bom, isso de achar os covardes atraentes. Depois que ele se foi, olhei para Quintus. Ele assentiu sério, como se partilhássemos um segredo obscuro. Então voltou a cortar as salsichas com um punhal. À tarde, eu fui até os estábulos dos Pégasos para visitar meu amigo Black Jack. Ei, chefe! Ele saltitava pela baia
as asas negras fustigando o ar. Você me trouxe uns torrões de açúcar? Você sabe que eles não fazem bem, Black Jack. Então você trouxe alguns, não foi? Sorri e lhe dei um punhado deles. Black Jack e eu tínhamos uma longa história. Eu ajudara a resgatá-lo do cruzeiro demoníaco de Luke, havia alguns anos, e desde então ele insistia em me pagar com favores. Então, temos alguma missão iminente? Perguntou Black Jack. Estou pronto para voar, chefe. Acariciei-lhe o focinho. Não tenho certeza, cara. Estão todos falando de labirintos subterrâneos. Black Jack relinchou com nervosismo. Não para este cavalo. Você não vai ser louco de entrar em nenhum labirinto, chefe. Vai? Vai acabar na fábrica de cola. Pode ser que você tenha razão, Black Jack. Vamos ver. Black Jack mastigou seus torrões de açúcar. Então, sacudiu a crina como se estivesse tendo um ataque hiperglicêmico. Uau! Esses eram dos bons. Bem, chefe, se recobrar o juízo e quiser voar para algum lugar, basta assoviar. O velho Black Jack e seus amigos passam por cima de qualquer um por você. Eu lhe disse que me lembraria disso. Então, um grupo de campistas mais novos chegou aos estábulos para começar sua aula de equitação e concluí que era hora de ir. Tinha um mau pressentimento de que não voltaria a ver Black Jack por muito tempo. Naquela noite, após o jantar, Quintus mandou que nos equipássemos com armaduras de combate, como se estivéssemos nos preparando para a captura da bandeira. Mas a disposição dos campistas era muito mais séria. Em algum momento durante o dia, os caixotes na arena desapareceram e eu tinha a impressão de que o que quer que estivesse dentro deles fora solto nos bosques. Certo, disse Quintus, de pé à mesa de jantar principal. Reúnam-se aqui. Ele estava vestido em couro negro e bronze. À luz das tochas, o cabelo grisalho fazia-o parecer um fantasma. A senhora O'Leary saltitava feliz em torno dele à procura de restos do jantar. Vocês se dividirão em duplas, anunciou Quintus quando todos começaram a falar e a procurar seus amigos. Ele gritou, que já estão determinadas. Queixaram-se todos. Seu objetivo é simples. Peguem a coroa de louros de ouro, sem morrer. A coroa está embrulhada com seda, amarrada às costas de um monstro. São 6 monstros ao todo. Cada um deles tem um pacote de seda. Apenas um carrega a coroa de louros. Vocês têm de encontrá-la antes das outras duplas. E, naturalmente, vão precisar matar o monstro para pegá-la e se manter vivos. Todos começaram a murmurar excitados. A tarefa parecia bastante simples. Afinal, todos nós já havíamos matado monstros. Era para isso que treinávamos. Agora vou anunciar seus parceiros, disse Quintus. Não haverá trocas, nem negociações, nem queixas. A senhora O'Leary enterrou a cara em um prato de pizza. Quintus surgiu com um grande rolo de pergaminho e começou a ler os nomes. Beckendorf ficaria com Silena Beauregard, o que o deixou bastante feliz.
Os irmãos Stoll, Travis e Connor ficarão juntos. Nenhuma surpresa. Eles faziam tudo juntos. Clarice estava com Lee Fletcher, do chalé de Apollo. Combate violento e organizado combinados formariam uma dupla dura de vencer. Quintus continuou a anunciar rapidamente os nomes até que disse: Percy Jackson com Annabeth Chase. Legal, sorri para Annabeth. Sua armadura está torta. Foi o único comentário dela e rearrumou minhas correias. Grover Underwood, disse Quintus, com Tyson. Grover quase saltou fora de sua pele de bode. O quê? Mas... Não, choramingou Tyson. Deve ser engano. O garoto bode... sem queixas, ordenou Quintus. Juntem-se a seu par. Vocês têm 2 minutos para se preparar. Tanto Tyson quanto Grover olharam para mim suplicantes. Tentei lhes dirigir um aceno de cabeça encorajador e gesticulei, indicando que deviam se juntar. Tyson espirrou. Grover começou a mastigar nervosamente seu bastão de madeira. Eles vão ficar bem, disse Annabeth. Venha, vamos nos preocupar com o que faremos para nos manter vivos. Ainda estava claro quando entramos no bosque, mas as sombras das árvores faziam parecer que já era meia-noite. Fazia frio também, mesmo no verão. Annabeth e eu encontramos rastros quase imediatamente. Marcas de corrida deixadas por algo com muitas pernas. Começamos a seguir a pista. Saltamos um riacho e ouvimos o ruído de galhos se quebrando ali perto. Então nos agachamos atrás de uma pedra, mas eram apenas os irmãos Stoll tropeçando e xingando. O pai deles era o deus dos ladrões, mas eles eram quase tão sutis quanto búfalos d'água. Assim que os Stoll passaram, adentramos mais o lado oeste da floresta, onde os monstros eram mais selvagens. Estávamos de pé na saliência de uma pedra que se erguia em um lago pantanoso quando Annabeth parou tensa. Foi aqui que paramos de procurar. Levei 1 segundo para me dar conta do que ela falava. No inverno passado, quando estávamos procurando Nico de Angelo, foi ali que perdemos a esperança de encontrá-lo. Grover, Annabeth e eu subimos nessa mesma pedra e eu os convenci a não contar a verdade a Chiron, que Nico era filho de Hades. Naquela ocasião, pareceu a decisão certa. Eu queria proteger a identidade dele. Queria que fosse eu a encontrá-lo e acertar a situação pelo que acontecera com a irmã dele. Agora, 6 meses depois, eu não estava nem perto de encontrá-lo. Aquilo deixava um gosto amargo em minha boca. Eu ouvi na noite passada, disse eu. Annabeth franziu as sobrancelhas. O que quer dizer? Contei-lhe sobre a mensagem de Íris. Quando terminei, ela fitou as sombras da floresta. Ele está evocando os mortos. Isso não é bom. O fantasma estava dando maus conselhos a ele, eu disse, dizendo-lhe que se vingasse. Os espíritos nunca são bons conselheiros. Eles têm seus próprios planos, velhos rancores, e se ressentem dos vivos. Ele virá atrás de mim, afirmei.
O espírito mencionou um labirinto. Ela assentiu. Isso resolve tudo. Precisamos decifrar o labirinto. Talvez, eu disse num tom desconfortável. Mas quem enviou a mensagem de Íris? Se Nico não sabia que eu estava lá. Um galho partiu-se na floresta. Folhas secas farfalharam. Algo grande se movia entre as árvores logo depois da elevação do terreno. Esses não são os irmãos Stoll, sussurrou Annabeth. Sacamos a espada ao mesmo tempo. Chegamos ao punho de Zeus, uma imensa pilha de rochas no meio do bosque ocidental. Era um marco natural onde os campistas se reuniam em expedições de caça, mas agora ninguém estava ali. Lá adiante, sussurrou Annabeth. Não, espere, eu disse, atrás de nós. Era estranho. Ruídos apressados pareciam vir de várias direções. Estávamos circundando as pedras, espadas em punho, quando alguém bem atrás de nós disse: Oi! Giramos e a ninfa das árvores, Juniper, gritou: Abaixem essas coisas! Protestou ela. Dríades não gostam de lâminas afiadas, está bem? Juniper, disse Annabeth, expirando o ar. O que está fazendo aqui? Eu moro aqui. Baixei a espada. Nas pedras? Ela apontou para os limites da clareira. No junípero. Duh! Fazia sentido, e eu me senti um tanto estúpido. Convivia com dríades havia anos, mas não conversava muito com elas. Sabia que não podiam se afastar muito de suas árvores, as quais eram sua fonte de vida, mas não compreendia muito mais. Vocês estão ocupados? Perguntou Juniper. Bem, eu disse, estamos no meio desse jogo contra um bando de monstros e estamos tentando não morrer. Não estamos ocupados, disse Annabeth. Qual o problema, Juniper? Ela fungou, enxugou os olhos com a manga da camisa de seda. É Grover. Ele parece tão distraído. Ficou o ano todo fora à procura de Pan e cada vez que volta fica pior. A princípio, pensei que talvez estivesse de olho em outra árvore. Não, disse Annabeth, quando Juniper começou a chorar. Tenho certeza de que não é isso. Uma vez ele teve uma quedinha por um arbusto de mirtilo, disse Juniper infeliz. Juniper, disse Annabeth, Grover nem mesmo olharia para outra árvore. Ele só está tenso por causa da licença de buscador. Ele não pode ir ao subterrâneo, protestou ela. Vocês não podem deixá-lo ir. Annabeth parecia desconfortável. Essa pode ser a única maneira de ajudá-lo, se ao menos soubéssemos por onde começar. Ah! Juniper enxugou uma grande lágrima verde em sua bochecha. Sobre isso, outro ruído no meio da mata, e Juniper gritou, escondam-se! Antes que eu pudesse perguntar por quê, ela fez puff e se transformou em névoa verde. Annabeth e eu nos viramos. Saindo da mata, vinha um artrópode cor de âmbar brilhante, de 3 metros de comprimento, com pinças dentadas, cauda encoraçada e um ferrão tão longo quanto minha espada. Um escorpião. Amarrado em suas costas, havia um pacote de seda vermelha. Um de nós se aproxima por trás, disse Annabeth, enquanto o bicho vinha ruidosamente em nossa direção, e decepa a cauda, enquanto o outro o distrai pela frente. Eu assumo a dianteira,
falei. Você tem o boné da invisibilidade. Ela assentiu. Havíamos lutado juntos tantas vezes que conhecíamos os movimentos um do outro. Podíamos fazer aquilo com facilidade. Mas todo o plano foi por água abaixo quando outros 2 escorpiões surgiram da mata. 3? Disse Annabeth. Não é possível. Um bosque inteiro e metade dos monstros vem para nós? Engoli em seco. De 1, nós podíamos dar conta. 2, com um pouco de sorte. 3, impossível. Os escorpiões correram em nossa direção, açoitando as caudas com ferrão, como se estivessem ali apenas para nos matar. Annabeth e eu colamos as costas contra a pedra mais próxima. Escalamos? Perguntei. Não dá tempo, respondeu ela. Tinha razão. Os escorpiões já nos rodeavam. Estavam tão próximos que eu podia ver as bocas hediondas espumando, adivinhando uma bela e suculenta refeição de semideuses. Cuidado! Annabeth aparou o ataque de um ferrão com a face da lâmina da espada. Ataquei com contracorrente, mas o escorpião recuou, saindo de meu alcance. Escalamos as rochas de lado, mas os escorpiões nos seguiram. Investi contra outro. Mas tomar a ofensiva era perigoso demais. Se eu atacasse o corpo, a cauda apunhalava de cima para baixo. Se atacasse a cauda, as pinças do animal vinham de ambos os lados e tentavam me agarrar. Tudo o que podíamos fazer era nos defender, mas não conseguiríamos por muito mais tempo. Dei mais um passo para o lado e, de repente, não havia nada atrás de mim. Era uma fenda entre 2 das rochas maiores, pela qual eu passara provavelmente 1.000.000 de vezes, mas... Aqui, eu disse. Annabeth deu um golpe em um dos escorpiões e então me olhou como se eu fosse louco. Aí? É estreito demais. Eu lhe dou cobertura. Vá! Ela abaixou-se atrás de mim e começou a se espremer entre as 2 rochas. Então gritou e agarrou as tiras de minha armadura e, de repente, eu me vi caindo em um fosso que não estava ali um segundo antes. Podia ver os escorpiões acima de nós, o céu púrpura do crepúsculo e as árvores. Em seguida, o buraco se fechou como uma lente de uma câmera e ficamos na mais completa escuridão. Nossa respiração ecoava na pedra. Estava molhado e frio. Eu me vi sentado em um chão irregular que parecia feito de tijolos. Ergui contra a corrente. O leve brilho da lâmina foi suficiente para iluminar o rosto assustado de Annabeth e as paredes de pedra cobertas de limo que nos cercavam. Onde estamos? Perguntou Annabeth. Seja lá onde for, a salvo dos escorpiões. Tentei parecer calmo, mas estava morrendo de medo. A fenda entre as rochas não podia levar a uma caverna. Eu saberia se existisse uma cavidade ali. Tinha certeza disso. Era como se o chão tivesse se aberto e nos engolido. Tudo o que me vinha à cabeça era a fissura no pavilhão do refeitório, onde aqueles esqueletos haviam sido engolidos no verão passado. Perguntei-me se o mesmo havia acontecido conosco. Ergui novamente a espada em busca de luz. É uma sala comprida, murmurei.
Annabeth agarrou meu braço. Não é uma sala, é um corredor. Ela tinha razão. A escuridão parecia vazia à nossa frente. Havia uma brisa morna, como nos túneis do metrô, só que o lugar parecia ser mais antigo, de alguma forma mais perigoso. Comecei a avançar, mas Annabeth me deteve. Não dê mais um passo, alertou ela. Precisamos encontrar a saída. Ela agora parecia assustada de verdade. Está tudo bem, prometi. Logo olhei para cima e percebi que não conseguia ver de onde havíamos caído. O teto era de pedra sólida. O corredor parecia estender-se interminavelmente em ambas as direções. A mão de Annabeth deslizou para a minha. Em outras circunstâncias, eu teria me sentido constrangido, mas ali na escuridão fiquei feliz em saber onde ela estava. Era praticamente minha única certeza. 2 passos atrás, advertiu ela. Recuamos juntos, como se estivéssemos em um campo minado. Ok, disse ela, e me ajude a examinar as paredes. Para quê? A marca de Dédalo, disse ela, como se isso devesse fazer sentido. Hã? O quê? Que tipo de? Achei, exclamou ela com alívio. Annabeth pousou a mão na parede e pressionou uma minúscula fissura, que começou a emitir uma luz azul. Um símbolo surgiu, um triângulo, a letra delta do grego antigo. O teto deslizou, abrindo-se, e vimos o céu noturno, as estrelas cintilando. Estava bem mais escuro do que deveria. Degraus de metal surgiram na parede, levando para cima, e eu podia ouvir pessoas gritando nossos nomes. Percy! Annabeth! A voz de Tyson era a que soava mais alto, mas outras também chamavam. Lancei um olhar nervoso para Annabeth e começamos a subir. Avançamos em meio às rochas e encontramos Clarice e um grupo de outros campistas carregando tochas. Onde vocês dois se meteram? Perguntou Clarice. Estamos procurando vocês há séculos. Mas só desaparecemos por alguns minutos, eu disse. Kiron aproximou-se trotando, seguido por Tyson e por Grover. Percy, exclamou Tyson, você está bem? Estamos bem, respondi. Caímos em um buraco. Os outros olharam céticos para mim e em seguida para Annabeth. É verdade, exclamei. Estávamos sendo atacados por 3 escorpiões, então corremos e nos escondemos nas rochas, mas só nos ausentamos por 1 minuto. Vocês estão desaparecidos há quase 1 hora, afirmou Kiron. O jogo já acabou. Murmurou Grover. Teríamos vencido, mas um ciclope se sentou em cima de mim. Foi um acidente, protestou Tyson e espirrou. Clarice usava a coroa de louros de ouro, mas nem se gabou de tê-la conquistado, o que não era próprio dela. Um buraco? Perguntou desconfiada. Annabeth respirou fundo e olhou para os outros campistas à volta. Kiron, talvez devêssemos falar sobre isso na casa grande. Clarice respirou fundo. Vocês encontraram, não foi? Annabeth mordeu o lábio. Eu? Sim, encontramos. Vários campistas começaram a fazer perguntas, parecendo tão confusos quanto eu,
mas Quirón ergueu a mão pedindo silêncio. Esta noite não é o momento, e tampouco este é o lugar certo. Ele olhou para as rochas como se tivesse acabado de perceber como eram perigosas. Todos vocês de volta para seus chalés. Durmam um pouco. Foi um jogo bem executado, mas já passou da hora de se recolherem. Houve muitos murmúrios e queixas, mas os campistas se dispersaram, conversando entre si e me lançando olhares desconfiados. Isso explica muita coisa, disse Clarice. Explica o que Luke está procurando. Esperem um segundo, eu disse. O que vocês estão dizendo? O que foi que encontramos? Annabeth voltou-se para mim, os olhos turvos de preocupação. Uma entrada para o labirinto, uma rota de invasão saindo direto no coração do acampamento. Fantástico, né? A gente vem lendo os livros e cada um com aventuras maiores e melhores, né? E nesse capítulo não ficou para trás. Toda a preocupação que a Annabeth tinha, ela, Clarice, né, e os professores do acampamento, realmente aconteceu. O que eles achavam que Luke jamais encontraria e que não deveria ter dentro do acampamento, acabou por ser descoberto que era uma entrada e saída de um labirinto. O labirinto onde o Luke podia entrar e atacar o acampamento. Então, tudo isso se concretizou nesse capítulo. Vamos aguardar agora para ver se realmente o Luke vai encontrar essa saída. Espero que tenham gostado da leitura e a gente se vê no próximo capítulo. Um beijo a todos, não esqueçam de deixar o seu joinha e de comentar com outras pessoas sobre o nosso canal. Lá tem muitas coisas legais. Um beijão!